E aí galera, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de éster e a gente vai começar a falar sobre a nomenclatura das funções nitrogenadas. Temos as aminas, as amidas, os nitrocompostos e as nitrilas, tá? Então, a gente vai falar aí sobre cada uma delas, começando pelo éster. Gente, como que a gente identifica um éster? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, um éster, ele vem de um ácido carboxílico. Quer ver? Vamos entender essa história? Vamos pegar um ácido aqui, qualquer. Ó, aqui a gente tem o ácido, a gente já viu a nomenclatura de ácidos. Ácido, 2 carbonos et, terminação aí, óico. Então fica ácido etanóico. Beleza. O que acontece para esse ácido virar um éster? A gente vai substituir o hidrogênio do oxigênio, a gente vai tirar ele e vai acrescentar um outro ligante, que seja cadeia carbônica. A gente vai ligar aqui um carbono nesse oxigênio. Então entra aqui, por exemplo, um CH3. Tá? Então assim que a gente reconhece um éster. Tá? No lugar do hidrogênio aqui, a gente coloca uma cadeia carbônica. Agora, nomenclatura, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar a nomenclatura do ácido. Quando era ácido, qual era o nome? Ácido etanóico, certo? Para a gente determinar o nome do éster, a gente ignora o ácido, o nome ácido, tá? E usa lá etanóico. A gente vai tirar o ico e no lugar do ico coloca ato. Então como é que vai ficar? Ó, 2 carbonos, não era etanóico? Vai ficar etanoato. Vai ficar etanoato, tá? Você tira o ico e coloca ato. Só que aí você não terminou o nome ainda não. Você só determinou o nome dessa parte. O que você tem que fazer? Você tem que indicar qual ligante chegou e substituiu o hidrogênio. Nesse caso aqui a gente tem um carbono, né? Então o que a gente vai colocar aqui, ó? Etanoato, aí você coloca o di, tá? Etanoato, di, e aí o nome do ligante, aquele que substituiu o hidrogênio. No lugar do hidrogênio entrou qual radical? O met, não foi? Então, etanoato de met, e aí a terminação dele vai ser ila, terminação básica de radical mesmo, tá? Então, etanoato de metila, tá? Vamos analisar outro exemplo bem aqui? Pode ser? Vamos lá. Vou apagar aqui. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem, primeiro, analisar quantos carbonos a gente vai ter aqui do lado onde era o ácido. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você vai lembrar, ó. Um ácido que tem 4 carbonos é o ácido butanóico, certo? Você vai tirar o óico, você vai tirar o ico, na verdade, né? E como é que vai ficar a nomenclatura aqui desse éster? But, simples ligação an, e aí você coloca o O para ficar bonitinho, né? E aí, terminação ato. Então vai ficar butanoato. Você só tirou o ico e colocou ato, certo? Quando era ácido butanóico. Quando é um éster, você tira o ico e coloca o ato. Como é que ficou aqui agora? Butanoato, e aí você coloca o di para você acrescentar o ligante, certo? Esse ligante aqui tem quantos carbonos? Ó, 1, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Então, butanoato de etila.
butanoato de etila, beleza? Então, essa é a regra simples para a gente determinar a nomenclatura de ésteres. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura de aminas. Amina é uma função nitrogenada, tá? Ou seja, ela possui nitrogênio e ela vai ter duas formas da gente dar um nome para ela. Quando a amina é primária e quando ela é secundária ou terciária. A amina é primária quando ela se liga a um carbono. A amina é secundária quando ela se liga a 2 carbonos. E ela vai ser terciária quando ela se liga a 3 carbonos, tá? Vamos analisar com calma, tá? Vamos pegar aqui uma amina primária. Beleza. Observa esse composto. Nós temos 2 carbonos, 1 nitrogênio e 7 hidrogênios. É uma amina primária, porque o nitrogênio ele está ligado a um carbono, tá? Como nós temos uma amina primária, a gente vai seguir a seguinte regra. Nomenclatura normal, tá? Como se fosse um hidrocarboneto, e aí você termina o nome falando amina, tá? E aí, o que acontece? Quando você tem cadeias maiores, você tem que determinar onde se encontra essa amina, tá? Como só são 2 carbonos, onde que a amina vai estar? No carbono 1, você vai começar a contar 1, 2. Se esse nitrogênio tivesse de lá, ela estaria no carbono 1 também, porque eu ia começar a contar de lá, né? Então, quando você tem cadeias maiores, você precisa mostrar onde está esse grupo de amina, beleza? Beleza, então vamos dar um nome aqui, ó. A gente tem, ó, 2 carbonos. 2 carbonos, et. Só temos simples ligação entre os carbonos. Aí, terminação de amina é o próprio nome dela, amina. Então, etanamina. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui agora. A primeira coisa que você vai ter que fazer nesse caso é enumerar os carbonos. Você vai começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos lá? Se começar da direita para a esquerda, fica 1, 2, 3. Ela vai ficar no carbono 3. Se começar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Então ela vai estar no carbono 4. Então você vai começar de cá para lá, direita para a esquerda. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos é o quê? X. Só tem simples ligação. E aí, terminação de amina é o próprio nome dela, amina. Só que aí o que acontece? Você precisa identificar, você precisa mostrar onde essa amina está se ligando. Ela está no carbono 3, então, hexan 3 amina. Hexan 3 amina. Então, toda amina primária vai ser dessa forma. E se tivesse uma dupla, daí você colocaria aí o en no lugar da dupla, como a gente já está acostumado a fazer, tá? Agora, o problema é quando a gente tem uma amina secundária ou uma amina terciária. Aí a regra muda. Sabe o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar a cadeia menor e colocar como sendo ramificação. Quer ver? Vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Veja bem, nós temos uma amina secundária. Por quê? Porque ela está ligando a 2 carbonos. Beleza. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que identificar qual que é a maior cadeia para ela ser a nossa cadeia principal, tá? Se a gente pegar aqui, ó, essa cadeia tem 1,
2 carbonos. Se a gente vir de cá, só tem um carbono. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a cadeia principal e aqui a gente tem a ramificação. Aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que indicar essa ramificação. A ramificação está ligada ao nitrogênio. Então, ao invés de a gente colocar um número num carbono, a gente vai colocar a ramificação e indicar o endereço dela com a letra N. Tá? Então, como é que vai ficar? N, um carbono radical metil. Então, N, metil, separa com o hífen, ou seja, o tracinho. E aí dá o nome da cadeia, ó, 2 carbonos, et. Simples ligação, an. Terminação de amina é amina. Então, N-metil etanamina, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Você vai ter que analisar qual que é a cadeia maior para ela ser considerada a cadeia principal. Vamos contar? Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3 carbonos. De cá a gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então essa cadeia é o radical e essa cadeia é a nossa cadeia principal. Então vamos lá. O radical a gente indica que ele está ligado ao nitrogênio. Então, ó, N por conta do nitrogênio, o tracinho, tá? Para separar 3 carbonos, prop. Terminação de radical, il. Então, N-propil, e aí o nome da cadeia principal. 4 carbonos, but. Simples ligação, an. Terminação, amina. Amina. E a gente segue essa mesma regra para cadeia, para aminas terciárias. Quer ver? Vamos analisar outro exemplo aqui. Ó. Vamos apagar isso daqui. E ver um exemplo de amina terciária, certo? Vamos lá, ó. Veja bem, vamos contar os carbonos de cada cadeia. Aqui a gente tem, ó, 1, 2. Aqui a gente tem 1. E aqui a gente tem 1, 2, 3. Como que a gente vai dar o nome? A gente tem que determinar qual que é a cadeia principal. A cadeia principal é a que tem mais carbonos. Então, qual que tem mais carbonos? Essa daqui, então, a principal. Vamos fazer, então, as ramificações. Ó, a gente tem um radical metil, porque tem um carbono, e um radical etil. Qual que a gente vai colocar primeiro? A gente vai colocar primeiro o etil, porque ele tem mais carbonos, não é regra de menores números? Então, ramificação a gente faz por ordem alfabética, tá? Então, quem vem primeiro, E ou N? O E, né? Então, como é que vai ficar? Vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui embaixo. N-etil, N-metil, então, ó, radical etil, radical metil, e aí a gente coloca o nome completo dela aqui agora, né? 3 carbonos prop, simples ligação, an, terminação, amina. Quase que não coube aqui, ó. Teve que fazer pequenininho, perigoso nem enxergar. Mas enfim, ó, N-etil, N-metil, propanamina, tá? Então, regras de nomenclatura, beleza? Ok, então essa foi a nomenclatura de amina terciária. Então, amina primária é uma regra, amina secundária e terciária, a gente usa outra regra para poder determinar
a cadeia principal e os radicais. Vamos lá então partir para a nomenclatura dos nitrocompostos. Pessoal, o nitrocomposto, ou simplesmente o nitro, ele tem fórmula NO2. E como é a ligação desse NO2? Você tem aí o nitrogênio fazendo dupla com o oxigênio e uma com outro oxigênio, beleza? Vamos analisar aí regra de nomenclatura do nitrocomposto, tá? É muito simples. Como é que vai funcionar? Você vai colocar o nome da cadeia e colocar nitro. Só que o nitro vem antes, tá? Então você coloca nitro mais o nome da cadeia. Quer ver? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Conta a quantidade de carbono, ó. Tem 1, 2, 3 carbonos. E você apresenta o nitro. Então, como é que vai ficar? Nitro, 3 carbonos prop, simples ligação AN, terminação O. Então fica nitropropano. Nitropropano. Vamos ver outro exemplo bem aqui, ó. Quando você tiver uma dupla no nitrocomposto, o que você vai ter que fazer? Enumerar os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, prefixo pente. Só que você não pode esquecer que antes você tem que colocar o nome nitro. Então como é que vai ficar? Você não precisa enumerar, porque ele vai estar no carbono 1, tá? Então, nitro, nitro, 5 carbonos, pente. Só tem simples ligação? Você tem uma dupla. Então, 2, no carbono 2 a dupla está, então 2 em terminação O. Você só precisa enumerar o nitro se ele não tiver no carbono da extremidade. Tá bom? Ok. Agora, vamos sair de nitro, tá? E vamos falar sobre as nitrilas. Nitrila, pessoal, que também é chamado de cianeto, tá? É o CN. É quando o carbono faz uma tripla ligação com o nitrogênio, tá? A segunda regra da IUPAC, a nomenclatura de nitrila vai seguir a seguinte regra: o nome da cadeia e terminação nitrila. Então, como é que vai ficar aqui? Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos contar os carbonos, determinar a cadeia, óbvio, né? Então aqui vai ficar 1, 2, 3 carbonos, 3 carbonos, 3 carbonos, próprio. Entre carbonos só tem simples ligação, então AN. E aí terminação nitrila. Aí você coloca o O, porque senão vai ficar 2 N junto, né? Então você coloca o O, propano, nitrila, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Como é que ficaria isso daqui? Vamos contar os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, pente. Então, como fica o nome? Pente, porque são 5 carbonos. AN, porque são simples ligação. Aí coloca o O, terminação O do hidrocarboneto. Pentano.
e aí você coloca nitrila. Nitrila indicando que tem aí o carbono fazendo 3 ligações com o nitrogênio. Só que tem um porém. Tem outra forma da gente apresentar esse nome. Uma nitrila também é chamado de cianeto, tá? O que é o cianeto? O cianeto é aqui, ó, esse carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio. Aí, o que você pode fazer? Você pode colocar o nome assim, ó. Você pega o cianeto e aí como que você vai escrever? Cianeto. E aí, o restante da cadeia vira como se fosse um radical. Ó, você pegou aqui, sobrou quantos carbonos? Vamos ver quantos carbonos sobrou, fora o carbono que está ligado ao nitrogênio. 1, 2, 3, 4, certo? Então aí você coloca ele como se ele fosse um radical. Então, cianeto de butila, tá? Aí você coloca ele como se ele fosse um radical. Então, cianeto de butila. Vamos fazer mais um exemplo desse aqui. Regra IUPAC. 2 carbonos, et. Entre os carbonos, simples ligação, an. Terminação O. E aí você coloca etano, nitrila. O outro nome mais usual, como é que ficaria? Pega aqui o carbono com o nitrogênio. Esse aqui se chama cianeto. Certo? Então, como é que vai ficar? Cianeto de... Tem quantos carbonos aqui? Só um, ó. Ignorando o carbono do nitrogênio. Tem só um carbono? Então fica cianeto de metila. Beleza? Então aí a gente fecha aqui as funções nitrogenadas.